que é o petanismo e puritanismo. Puritanismo é aquela situação que você coloca a natureza intocável. Alguns falam desenvolvimento sustentável, que veio depois do relatório de Brunhald em 87. Depois eu vou falar sobre isso. O desenvolvimento sustentável não existe porque desenvolvimento, a palavra desenvolvimento, ela é altamente degradante. Ela degrada tudo que ela vai desenvolver, tem que degradar. Então não tem como ser desenvolvimento sustentável. Então, essa é uma visão puritana que não existe. Não tem como você conseguir um modelo de desenvolvimento que não seja degradante. O ser humano, quando nasce, ele já é degradante. O espermatozoide, quando ele fecunda o óvulo, ele degrada os outros, porque só vai um, não vai dois, no máximo vai dois quando é gêmeos. Então, assim, não tem como, na evolução do homem, ou no caminhar do homem da história, sem ter uma degradação. O problema é como você avaliar esses riscos da degradação, como você prevenir esses riscos da degradação, como você controlar essa degradação e como você impedir que essa degradação aumente ou a níveis de tolerância que o homem suporte. As 3 ecologias que é abordada, que foram colocadas nas histórias, basicamente em 3 pontos de vista. Antropocêntricas, que é o homem como centro de tudo, né? Protágoras falava, Protógenes, né? Protágoras falava, ele é pré-socrático, que o homem é a medida de todas as coisas. E ele era sofista. O que significa sofismo? Hoje o sofismo é uma palavra meio ruim, meio pejorativa, né? Você está sofismando, está faltando com a verdade. Quando eu coloquei lá no início do arqué, e que o homem não conseguiu achar o elemento chave, né? O elemento que reúne toda a unidade do ser, logo em seguida houve a formação da polis, a formação das cidades. Com a formação das cidades, desenvolveu-se a arte da política. E os sofistas eram professores de política. Foram considerados os primeiros advogados que se tem notícia. Porque eram pessoas que argumentavam as suas ideias, não importando se tinham ou não tinham razão, mas eles argumentavam as suas ideias e eram pagos muitas vezes para defender direitos de outras pessoas. E Protágoras foi um dos primeiros, e ele falava o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Ora, se o homem é a medida de todas as coisas, qual que é o referencial? É o homem. Como é que tem que ser? O que o homem pensa. Não existe mais ponto fixo, não existe mais verdade inabalável. O que existe é um homem que pensa e que ele determina até onde ele quer chegar e como ele quer chegar. Então, isso é antropocentrismo. O ser moral, utilitarismo e suas características. Isso foi mais ou menos com Jeremy Bentham, que era um filósofo americano. Ele era o pai do utilitarismo. E ele falava o seguinte: o que você determina de padrão de comportamento ético não é mais a racionalidade, mas é o prazer. Maximização do prazer, aumentar o máximo de prazer e fugir do sofrimento, fugir da dor. Isso basicamente, em rapidíssimas palavras, é o utilitarismo. E a ecologia profunda, que é uma terceira corrente, sobre ética ecológica, ecocêntrica e biocêntrica. Arne Naess, que foi o grande criador. Bom, existem também vários hoje que estão vivos ainda, como James Lovelock, que fala da teoria de Gaia. O que a teoria de Gaia fala? Essa ideia não é nova, é antiga, mas a teoria de Gaia fala o seguinte: que a Terra é um grande ser vivo, é um organismo vivo, e que, como tal, a Terra ela tem que ser vista assim. Em outras palavras, não existe mais hierarquia entre o homem e um pé de alface. Porque todos fazem parte da Terra e a Terra que é um ser vivo. Em outras palavras, já exagerando e entrando já no ecofascismo, né? Ele defende que, por exemplo, a América Latina, onde nascem muitas crianças, todas pobres e feias, não são como as europeias, que são bonitas, ou pelo menos eram, né? Bonitas. Ele defende, isso tem um trabalho dele, que eu trabalhei no mestrado, ele defende que a América Latina tem que matar 1/3 da população para equilibrar a sustentabilidade. É chamado ecoaborto, ou aborto verde, ou aborto para o bem da terra, certo? Se o pé de alface diminuir, matem as crianças para parar de comer o pé de alface. Em outras palavras, é isso.
Isso é uma corrente do ecologia profunda. A ecologia profunda é a parte radical dela, mas existem autores respeitáveis que não chegam a essa arbitrariedade e que também avançam em muitas ideias. Podem me interromper, falar, se vocês quiserem, tá? Para não ficar falando sozinho. Bom, ética antropocêntrica e a sua desconstrução. Então, como eu falei no início, quais foram os marcos históricos da destruição, da crítica do antropocentrismo? O homem e sua falência racional. Onde é que está o nó disso aí? Foram os movimentos revolucionários, de 1930, tá? E as críticas da modernidade. Na década de 30, mais ou menos, pegou o entre-guerra, mais ou menos, o nazismo criou várias leis muito modernas sobre o meio ambiente. Muito modernas. As leis ambientais que nós temos hoje não chegam perto das leis que Hitler criou. Só que eram leis em que eles valorizavam a pátria, o Volksgeist, né? O português chama Volkswagen, né? Veículo popular, Volksgeist, quer dizer, pátria do povo, a pátria mãe, a mãe terra, colocava a mãe terra como um elemento da pátria. E como elemento da pátria, essa mãe terra, a Alemanha, por isso que tem a águia como defesa da bandeira, ela tem que ser defendida com o próprio sangue do alemão. Lógico que isso aí depois foi justificado, depois Kelsen também foi usado para criar ideias absurdas, né, de extermínio de judeus e minorias como homossexuais, ciganos, etc. Infelizmente, isso foi deturpado. Mas as leis originalmente eram até interessantes. Não falam que eram boas, porque como elas foram usadas de uma maneira errada, acho que nada de Hitler se aproveita. Exato. É exatamente isso. Porque depois da Primeira Guerra, com o Tratado de Versailles, a Alemanha ficou retalhada. Vocês sabem, ficou com uma dívida astronômica para pagar, né? E isso, o povo alemão se sentiu altamente ultrajado e ele aproveitou essa oportunidade e se elevou. Exato. Bom, houve também dentro da filosofia as críticas à modernidade com a chamada Escola de Frankfurt, né? Muito famosa. O que era isso aí? Eram filósofos que foram começar a estudar a modernidade. Aí surgiu daí o próprio Heidegger, o próprio Hannah Arendt, Marcuse, Deleuze, depois, e vários outros que começaram a criticar a postura antropocêntrica do homem perante a sua responsabilidade perante o mundo. Porque nessa época o mundo ainda estava em transformação e muito grande. Ainda vivíamos ainda o alto impacto da Revolução Industrial do século anterior. Então, chega-se à conclusão. Ora, se a gente tem que dominar a Terra, se o homem é separado dela, se o homem é totalmente diferente da natureza, se o homem é racional e a natureza não é, então o homem é antinatureza. O homem, naturalmente, ele é predador. O homem, símbolo dele é o símbolo fálico, é o símbolo do desbravamento. É o símbolo que ele tem que montar no navio, for parar na América, descobrir tudo, dominar tudo, acabar com tudo, matar com o índio, pegar o ouro do índio e pronto. Esse é o homem antinatureza. Esse é o homem que você tem que plantar na cabeça dos seus filhos, que tem que colocar no livro. É o homem que trabalha, que acorda cedo, que vai... que lá no Mato Grosso, por exemplo, passa o correntão. O que é correntão? Você pegar 2 tratores, colocar correndo no meio e derrubar toda a floresta. Aí derrubou tudo, você derrubou, queima. Aí fica aqueles tocos, aí tira os tocos, aí planta soja.
Aí depois de plantar soja, você vai, compra um monte de Hilux, quebra o banco, vai para o Banco do Brasil, vai fazer piquete, que é chamado a grito do Ipiranga, piquete, queima colheitadeira velha, lógico, né? Na beira da BR, aí o governo vem e securitiza a sua dívida. Aí fica securitizado. Então, esse é o modelo do homem, anti-natureza. Eu vou plantar soja para quem? Para Mato Grosso? Não, para a China. O chinês que vai comer minha soja. Eu nunca comi um bife de soja. Muito mal e porcamente tomo um Hades, mas nem é daqui da Argentina o Hades. Então, assim, esse é o homem anti-natureza. Você produz para os outros. Brasil é uma característica interessante do Brasil. O Brasil produz para os outros. Vocês já pararam para pensar que a gente não fez um país para nós? A gente fez um país para o europeu. A gente fez um país para o italiano. Você quer ofender uma pessoa, fala para ela, você tem sangue índio, né? Você tem sangue negro. Nossa, não. Italiano. Nossa. Meu sangue é italiano, meu sangue é alemão, meu sangue é português, né? Tal, mas se falar que é negro, se falar que é índio, é ofensa. Meu pai, meu pai é negro, lá minha mãe é português. Se eu falo que eu sou negro, não, mas seu nariz é chato. Seu cabelo é bom, a careca, né? Cabelo bom, né? Se não tem característica de negro, não já se viu ser esse negro. Ah, não, pelo amor de Deus. Mas é verdade. E qual que é o problema? Então é difícil a gente entender que nós precisamos fazer um país para nós e não para os europeus, não tipo exportação, né? Mas isso foi construído de anos. Só um outro parênteses. Mato Grosso surgiu da época da colonização dos portugueses, né? Que saíram de Sorocaba, desceram pelo rio Paraguai, pelo rio lá de São Paulo, não lembro o nome, mas foi até parar no rio Cuiabá, que deu nome à cidade, e criou a cidade através da descoberta do ouro das lavras de Miguel Sutil, né? Que hoje tem uma avenida chamada Miguel Sutil. Só que Mato Grosso, depois da década de 70 para frente, foi invadido pela chama de cinturão, né, da soja, que a fronteira agrícola começou a subir. No processo, dos militares chamavam de integrar para não entregar. Os militares tinham medo de perder a Amazônia. O problema da internacionalização da Amazônia é muito antigo. Então, o que os militares fizeram? Primeiro fizeram aquela transamazônica que liga nada a lugar nenhum, que está acabada. E depois em Mato Grosso, que Mato Grosso é portal da Amazônia, né? Em Mato Grosso, eles criaram vários incentivos para as pessoas irem para Mato Grosso e desbravar. Isso para a monocultura é um achado. Então o que aconteceu? Pessoas vieram do sul, com práticas agrícolas, e compraram grandes áreas, começaram a plantar e corrigir o solo, entre aspas, né? A correção do solo. O que é correção do solo? É tirar a acidez do solo através dos insumos agrícolas. E começaram a plantar soja e deu certo. Soja, algodão, na safrinha você tem milho, feijão, mas o forte mesmo é soja. Só que essa forma de colonizar Mato Grosso é uma forma altamente desenraizante. O homem, ele perde a raiz com a sua terra. Aí o referencial cultural, que pode ser uma saída, chama-se televisão. Mas aí a televisão, na década de 50, começou a TV Tupi, com Assis Chateaubriand, não é isso? E o que aconteceu com Assis Chateaubriand? Quebrou, aí veio a Rede Globo com Roberto Marinho, apoiando a ditadura. Roberto Marinho, com as produções Eixo Rio-São Paulo, uniformizou a cultura do Brasil. Você não vê mais produção regional. Muito pouco, muito pouco. Aí vieram as tardes de sábado, com Wilson Simonal, para quem tem mais de 40 lembra, né? Ninguém sabe duro que dei. Para ter fonfon, trabalhei. Grande músico nosso, Wilson Simonal. E homogeneizou a cultura. Com isso, o homem ficou mais desenraizado. Hoje, vou ver à tarde, vou mostrar para vocês. Hoje, um chinês fabrica o bichinho do Mickey Mouse, por exemplo. O que chinês tem a ver com Mickey Mouse? Nada. Nada. Só que ele fabrica Mickey Mouse para comprar um iPad um dia. Teve um chinês que vendeu até o fígado para comprar um iPad. Ou seja, o homem está totalmente desenraizado. Ele não sabe de onde que ele veio e qual que é a sua cultura. Isso a gente vê bem no Mato Grosso. A gente está sendo invadido por causa da Copa do Mundo. Muito dinheiro, muita complicação e muita bagunça. E a cultura nossa, que mantém a nossa identidade, se perdeu.
Acarajé. O, é, é. Isso é interessante. Os japoneses tentaram patentear, não sei se foi o cupuaçu ou o açaí, na Amazônia, cupuaçu, né? Aí deu uma briga danada, perderam. Ou seja, aonde que nós perdemos a nossa identidade como povo? Por que que nós fazemos um país para os outros e não para nós? Por que que é chique falar eu fiz doutorado na Europa e não fiz doutorado no Brasil? Por que que até nos empregos, nas relações, além da questão da mulher, que ela infelizmente ela é desprestigiada na hora que busca um emprego por ser mulher, pelo menos atualmente é assim, e também atualmente é assim se você fala, apresenta um currículo de Harvard, mesmo que seja um curso de fim de semana, você leva vantagem em relação a uma pessoa que defendeu uma tese no Brasil. É impressionante isso. Ariano Suassuna, grande Ariano Suassuna, ele tem uma coisa interessante. Ele vai dar palestra, aí ele fala o seguinte: tá aqui um prêmio, ele é nordestino, é baiano não? Aí Pernambuco. Aí ele chega com um prêmio e fala: eu vou dar esse prêmio para quem não está usando nenhum produto americano, nem tênis Nike, nem relógio da marca estrangeira, nem celular, tá. Ninguém ganha o prêmio. Ninguém ganha o prêmio. Enfim. Então, a cultura como expressão da liberdade provoca o desenraigamento. O iluminismo e a laicização da natureza. O iluminismo foi um movimento antes, né, da época da Revolução Francesa. Aliás, ele fundou a Revolução Francesa. Ele torna a natureza laica, a natureza dominada. Chique é ter um jardim, sim, contato com a natureza, desde que esse jardim seja totalmente remodelado, né? Ou seja, a natureza tem que ser dominada, em outras palavras. Bom, então o movimento de René Descartes, penso logo existe, que eu vou falar um pouco mais à tarde, produz as suas contradições, as suas antinomias aparentes, como a zoofilia. Nós gostamos dos animais desde que eles sejam domesticados, né? Nosso cachorrinho, nosso gato, etc. Cria o ser autômato, como se fosse um robô automatizado, e o humanismo zoófobo ou defensor dos animais. Esse humanismo zoófobo, que gosta de defender os animais, ele odeia ou ama esses animais? Até que ponto é esse relacionamento? Aí volta lá no Jeremy Bentham, na utilidade. Desde que os animais sejam úteis para o ser humano. Cavalo, que não serve mais, sacrifica, por exemplo. Resumo, pessoal. Antropocentrismo puro e não antropocentrismo. Essa distinção eu peguei do texto do ministro Herman Benjamin. Ele tem uma fundação chamada Planeta Verde, desculpa, e ele tem uma reformulação interessante sobre as leis da natureza. Ele fala o seguinte: antropocentrismo puro é aquele que a natureza apresenta como objeto. O não antropocentrismo, ou biocentrismo, ou antropocentrismo reduzido, como queiram chamar, a natureza é sujeito. Natureza objeto é eu me vendo separado da natureza. Natureza sujeito é eu me vendo dentro da natureza. Antropocentrismo puro é utilitarista. Vou buscar o prazer, não da natureza, meu prazer, o prazer do homem. Não antropocentrismo é a reformulação da relação direito e interesse. Porque essa relação não é mais no não antropocentrismo, lá de lá, não é uma relação de dominação, mas é uma relação de respeito e de até que ponto eu posso fazer o que eu estou fazendo. E no antropocentrismo puro existe a separação do homem em relação à própria natureza. Corrente atual. O antropoceno. O planeta Terra ele é separado pelos geólogos de várias idades, né? A última idade que foi considerada, isso foi criado pelo Crutzen em
1995, quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Química e estudou o problema da decomposição do ozônio na atmosfera, e ele criou o termo antropoceno. O que significa isso? É a idade geológica em que o homem consegue interferir nos ciclos naturais da Terra. Ou seja, o homem ele agora chegou na era do homem. O homem só tem 10 mil anos, que a gente sabe do Homo sapiens. Mas ele consegue interferir a tal ponto no ambiente da Terra, no vitalismo que a Terra apresenta, que ele é o próprio nome geológico agora. Eu vou passar um filme de 2 minutinhos para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? This is the story of how one species changed a planet. The latest chapter of our story begins in England 250 years ago. Fueled by coal, then oil, several brilliant inventions appeared. They ignited the Industrial Revolution, which spread like wildfire through Europe, North America, Japan, then elsewhere. The great railways, then cars and highways, connected people across